Olá, Cecília, muito boa noite, seja bem-vinda, você, o Reinaldo. Boa noite também, Adriana Dantas e a toda a família Dantas. Olá, Marcileia, Guilherme e Luciano, boa noite para vocês. Boa noite também, Leda Lovato. Boa noite, Valéria Cruz, seja muito bem-vinda. Cidinha Vieira, muito boa noite também. Ana Cristina, boa noite e muito obrigado pelas felicitações. Wagner, boa noite também, seja bem-vindo. Olá, Gabriel Rossato e Michele Rossato, boa noite também, sejam bem-vindas. Obrigado, Valéria. Obrigado também, Adriana. Ricardinho e Lúcia, muito boa noite para vocês, sejam bem-vindos também. Sr. Antônio Onofre, boa noite. Carla Crepaldi, muito boa noite também, seja bem-vinda. Obrigado, Cecília, muito obrigado. Obrigado também, Cidinho. Olá, Selma e Dinho, boa noite para vocês. Boa noite também, Silvano Braga, seja muito bem-vindo. Dona Leopoldina, boa noite. Boa noite também, Roneida Alves. Olá, Rosilda Martins, boa noite. Boa noite também, Cris Queiroz. Mariângela, muito boa noite. Seja bem-vinda. Olá, Andréia Dantas, boa noite para você. Toda a família Dantas, né? A Adriana já está aí conosco. Um abraço também para a dona Wanda, o Sodivaldo, o Márcio, o Marcos. Nedição, muito boa noite. Boa noite também, Cláudia Honor e Eliane. Dona Maria Geralda, boa noite. Obrigado, Cris. Eveline, Roberta, Gabi e Vitor, muito boa noite para vocês. Anitta e Clarindo, boa noite. Boa noite também, Cido. Obrigado, Cido. Hoje é o meu, amanhã é o seu, né, Aparecido? Amanhã é o seu aniversário também. São Luís Alberto, muito boa noite. Seja bem-vindo. Gisela Goulart, muito boa noite também. Obrigado pelo carinho, pela participação. Aproveitar também e desejar uma boa noite para a Márcia, né, Gisela, Márcia, Juarez. Sejam bem-vindos sempre. José Ricardo, muito boa noite. Obrigado, Selma, Eveline, pelas felicitações. Edna Bueno, boa noite, seja bem-vinda. Obrigado, Zé Ricardo, obrigado também, Leda, pelo carinho de vocês. Olá, Jossanã. Muito boa noite também, seja bem-vinda. Marina Paula, muito boa noite para você, para a Sueli, seja bem-vinda. Rosilene, muito boa noite. Obrigado, Rosilene, boa noite para você, para o Osmano e para o Diego. Muitas bênçãos para vocês e parabéns para você também, né, Rosilene? Esses dias foi homenageada aí pelo prefeito municipal, pelo seu trabalho à frente da escola, né? Parabéns por mais este sucesso. Obrigado, Ricardinho e Lúcia. Obrigado também, Nadissan. Então, as nossas orações para ela também, viu, Mariângela? Com certeza entrará aqui nas nossas preces. Flávia, muito boa noite, seja bem-vinda. Obrigado, Neida. Oi, Lídia, boa noite para você. Obrigado também. Muito obrigado, Wagner, pelo carinho. Marinha, boa noite. Obrigado também, Marinha, Cláudia Honor, Eliane, pelo carinho de todos vocês, pelas felicitações, pelas orações e por fazer parte, né, dessa nossa família aqui conosco. É muito gratificante. Olá, Valdete, boa noite também, seja bem-vinda. Mas vamos começar as nossas reflexões da noite? Iniciarmos aí mais um novo capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Obrigado, Valdete. Elaine Oliveira, boa noite também, seja bem-vinda. Obrigado, Anitta e Clarindo. Sebastião Ferreira, boa noite também para você, seja muito bem-vindo. Obrigado, Marina, pelo carinho também.
A gente fica assim, né, Roselene? Ficamos felizes. Nós vamos agora, nesse instante, relaxar um pouquinho, respirar um pouco mais profundamente, diminuir a velocidade aí dos nossos pensamentos, ou mantê-los nesse instante ligados e vinculados ao nosso Mestre amado e querido Jesus, à espiritualidade que nos cerca, sobretudo o nosso anjo de guarda, e esta nossa família maravilhosa que se formou nesse período, a fim de que com eles elevados, nós consigamos mudar as energias e vibrações à nossa volta, pensando especificamente ou apenas e tão somente no amor, no bem, nesse carinho que sempre compartilhamos com as pessoas, principalmente quando as felicitamos. Tanto nós quanto eles recebem, o carinho, e muda completamente as vibrações e faz bem para todas as pessoas. Que a gente aproveite nesse instante, pois, estas manifestações, a fim de que a conexão com a espiritualidade seja mais clara, mais nítida, principalmente para nós recebermos aquilo que eles prepararam para esta noite. Muitas das vezes nós não sabemos o que eles prepararam, nós não sabemos o que eles desejam, nós não sabemos nem mesmo aquilo que efetivamente nós precisamos. Mas quando nós nos colocamos à disposição, sobretudo do aprendizado, a providência divina age diretamente, segundo as nossas necessidades e o nosso merecimento. Por isso que estejamos preparados nesses instantes, para primeiramente, através das nossas orações, buscarmos compartilhar o bem e o amor com todas as pessoas, os aniversariantes, aqueles que estão doentes, principalmente doentes do corpo, e que nos pediram orações, ou a quem gostaríamos de dedicá-los, ou aquelas que os seus nomes se encontram aqui no nosso caderninho de orações e intenções, ou mesmo que estejam no pensamento de cada um de vocês. Mas não nos esqueçamos também dos doentes da alma. Sim, um pouco mais difíceis e complicados de serem atingidos, se não reconhecerem que são efetivamente doentes. Mas nem por isso nós vamos deixar de oferecer-lhes as nossas orações e vibrações e pedir a Jesus e a espiritualidade que derrame sobre eles bênçãos especiais, para que despertem o mais rápido possível. Enfim, meus queridos amigos e companheiros, retomemos as nossas orações e vibrações pelo nosso país e pelo planeta. Sabemos desses inúmeros novos casos de Covid que vêm afetando a nossa sociedade, e que a humanidade retome todos os seus cuidados, todas as suas precauções. E mais uma vez, voltando às nossas orações à espiritualidade, peçamos o fortalecimento de todos os profissionais da área da saúde e todos aqueles responsáveis pela saúde, para que velem pelos doentes, pelos necessitados e, principalmente, auxiliem a humanidade a diminuir estas consequências de todas as doenças. Enfim, Mestre amado e querido Jesus, que a sua paz, que a sua luz e o seu amor inunda a nossa mente, o nosso coração e o nosso ambiente, a nossa casa, o nosso local de trabalho, e que estejamos aptos a captar tudo aquilo que o Senhor deseja nos ensinar para melhorarmos a nossa própria existência ou a nossa vida. Que assim seja. Que assim seja realmente. Olá, Lilian, boa noite, seja bem-vinda, obrigado. Obrigado também, Elaine Oliveira. Luísa Nalim, muito boa noite, seja bem-vinda. Boa noite também, Vânia. Ercília Machado, boa noite. Olá, Tuca, seja bem-vinda. É sim, Anitta, é de hoje sim, com certeza. Obrigado, Ercília. Claudionor Ferreira, muito boa noite para você, para Rosinei, sejam bem-vindos.
Andréia Vieira, boa noite. Obrigado, Flávia, boa noite, Luciene. Olá, Joana Carneiro, boa noite para você, para Marlene, todos os nossos companheiros aí da comunidade. E para todos aqueles que porventura estiverem aí nos acompanhando e que eu não citei aqui o nome, que eu não sei, mas sabemos que várias pessoas participam, a gente fica muito feliz e agradece de coração este carinho, essa participação de vocês e que esses nossos estudos estejam sendo realmente muito bem aproveitados por todos, né? Aninha e Adriano Borges, boa noite também para vocês e obrigado. Gente, hoje nós estamos aqui para iniciarmos, Iraci Rosa, boa noite, mais um capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, agora o capítulo 15, fora da caridade não há salvação. Veja que nós já estamos caminhando e estamos caminhando bem nessa nossa leitura e estudo. Tenho certeza que muitos de nós já conseguimos aprender e assimilar um pouco mais de informações e que, nesse período em que estamos juntos, muitos de nós já conseguimos crescer. Sim, crescemos um pouco mais. Com todo este, podemos chamar, com todo este processo que a providência divina nos encaminhou, principalmente através do Covid, e oferecendo a todos essa oportunidade de estudarmos e de, ainda que à distância, nos acompanharmos nesse processo e nessa evolução. Glória Quirino, boa noite, seja bem-vinda. Então, a gente tem percebido, particularmente posso falar por mim, que algumas pessoas que a gente conversa um pouco mais, a gente tem aprendido com a espiritualidade e com estas oportunidades, o que nós precisamos efetivamente mudar, o que nós precisamos modificar. Sobre a caridade mesmo, a gente já falou tantas coisas, foram tantas informações, que a gente, podemos assim dizer, nós já temos hoje uma ideia diferente do que vem a ser essa própria caridade, Célio Melo, boa noite, seja bem-vindo. Coisa que, talvez, num passado não muito distante, nós ainda tínhamos algumas dúvidas. Ou nós tínhamos, podemos assim dizer, um limite de entendimento e de compreensão do que é a caridade. Agora não, nós conseguimos ampliar um pouco mais. E estudando este capítulo, eu tenho também certeza que a gente vai, mais um pouquinho, ou mais algumas informações assimilarmos. Fora da caridade não há salvação. Veja que capítulo interessante que o codificador coloca e intitula para nós. Até mesmo porque nós precisaremos desvendar um pouco destes mistérios e, sobretudo, daquilo que, naquela época de Kardec, permeava, sobretudo, os seus pensamentos ou a sociedade. Por exemplo, dentro desse capítulo, nós vamos ter o texto fora da igreja não há salvação. E aí nós vamos precisar ampliar essa nossa interpretação, porque infelizmente muitos daqueles que, mesmo conhecendo um pouco mais a doutrina, ainda acham e pensam que o Espiritismo é a religião do futuro e que todos aqueles que não forem espíritas terão dificuldades ou sofrerão no futuro. Não. O texto se encaixa perfeitamente, inclusive, para todas as doutrinas religiosas. Porque nós avançamos um pouco mais no nosso conceito de Deus. E quando a gente passa a descobrir o que vem a ser efetivamente Deus, a gente vai mudando a nossa forma de pensar, inclusive da própria vida. Estou fazendo essas breves reflexões com vocês, sobretudo a título de introdução, porque vai ser necessário, sim, a gente vai ver a questão da necessidade da caridade, principalmente segundo Paulo, A gente vai ver essa questão da igreja, a gente vai ver também a questão da própria verdade, que fora da verdade não há salvação. E enfim,
para fecharmos nas instruções dos Espíritos, com fora da caridade não há salvação. Mas, sobretudo, gente, há parábolas aqui neste capítulo que são muito interessantes e fantásticas. A primeira delas, que se tudo der certo a gente já vai ver hoje, é a parábola do juízo final, que para mim encerra ensinamentos fantásticos e, inclusive, esta parábola do juízo final, para mim, representa um exemplo daquilo que nós acabamos de estudar no capítulo 14, que a vossa mão esquerda não saiba o que faz a direita. A gente vai ver que parábola do juízo final fantástica e interessante para nos ajudar a entender um pouco mais sobre o que é essa caridade e o porquê que Kardec estipulou a caridade como a porta de entrada para aquilo que nós chamamos de salvação, né? Boa noite, Sr. Antônio Pazotto, boa noite, Helena Coelho, muito obrigado. Boa noite também, Adair, seu companheiro. Esqueci também de cumprimentar o companheiro da Valéria Cruz, que sempre também nos acompanha, né? Então vejam, nós, nesse processo ou nessa ampliação, a gente começa a perceber, e é claro, gente, eu sou um defensor disso, se não tivermos uma compreensão correta e adequada das coisas, nós não vamos ter como colocar em prática. Se hoje a humanidade tem dificuldade de colocar em prática, na minha visão, é porque não conseguiu entender e não conseguiu compreender efetivamente o que é a caridade. Por isso que também compartilho daquela ideia da Anete Guimarães, quando ela fala que o dicionário é um dos livros mais importantes. Sim, por quê? Porque é justamente através do dicionário que a gente vai descobrir o significado de cada palavra e como que nós vamos colocar este significado no nosso dia a dia. Sabe? Então, são coisas que, repito, a título de introdução, de uma certa forma, acaba sendo uma revisão, né, daquilo que nós já vimos, daquilo que nós já estudamos, mas que vai também perfeitamente se encaixar aqui nesta nossa introdução. Mas vejam bem, Kardec vai intitular Fora da Caridade. Gente, o que se quer dizer fora da caridade? Fora. Se eu estou dizendo fora, fora significa o quê? Aquele que não está dentro. Aquele que está à margem, aquele que não está junto, né? Vamos assim dizer. Obrigado, manda um abraço para o Robinho também, Valéria. Então, aquele que não está junto, fora, ou seja, se eu não estiver com a caridade, se eu não estiver dentro dos limites da caridade, eu estou fora. E aí eu pergunto para vocês, nós estamos fora ou estamos dentro da caridade? Boa noite, Dona Rosalie, seja bem-vinda. Maria Regina, boa noite também. Eu estou fora ou eu estou dentro? Porque não tem como, diante de tudo aquilo que nós já aprendemos sobre a caridade, não tem como eu dizer que em determinados momentos eu faço a caridade. Eu sou bonzinho, mas não pisa no meu calo, não. Mas como que a gente consegue entender e assimilar isso? Se caridade, segundo nós aprendemos, questão 886, que a gente ainda vai vê-la no Livro dos Espíritos, é benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Mas eu não vejo na resposta da espiritualidade dizendo que caridade em alguns momentos seja benevolente, em alguns momentos seja indulgente, em alguns momentos... Não. Então, a gente precisa avaliar, eu estou fora ou eu estou dentro? Tá, peraí, que eu vou justamente explicar. Gente, não estou querendo ser radical, né? Não estou querendo ser radical. E nem podemos ser radical. Por quê? Porque dessa forma nós estaríamos cobrando perfeição das pessoas. E nós não podemos cobrar perfeição de ninguém. Por isso nós estamos neste, vamos assim chamar de estágio
de evolução, de crescimento e, sobretudo, de aprendizado. Mas se eu estou num estágio de aprendizado, eu não posso querer me colocar na condição de uma pessoa extremamente caridosa e, sobretudo, na condição de uma pessoa acima dos outros. Não tem como. Então eu preciso reconhecer a minha condição de aprendiz. Lógico que também não é para me rebaixar, mas reconhecer a condição de aprendiz para que eu possa ir desenvolvendo determinados hábitos. Sim, eu preciso desenvolver hábitos para que efetivamente essa caridade seja, como nós vimos no capítulo passado, praticada sem que uma mão saiba o que a outra está fazendo. Eu preciso reconhecer a minha condição de aprendiz, sobretudo para diminuir o nível do meu orgulho e da minha vaidade, e é claro, do meu egoísmo, para que eu abra espaço em mim para o desenvolvimento das virtudes, né? Natália Silva, boa noite, seja bem-vinda. Então eu preciso reconhecer esse ponto. Então, quando eu estou querendo dizer fora da caridade e explicando que ou a gente está dentro ou a gente está fora, mas como aprendiz a gente está caminhando para ficar dentro, a gente só precisa deste reconhecimento. Pois é, Marinha, exatamente isso. Um estágio de desenvolvimento. Por isso, gente, que nós estamos nesse planeta e o planeta de regeneração, um pouco diferente do que muitos pensam, é um planeta de transição, não é um planeta de perfeição. Se a gente pegar a classificação que o próprio Santo Agostinho traz para nós, aqui mesmo do Evangelho segundo o Espiritismo, ele vai dizer que tem os mundos de regeneração, sim, mas veja a característica que ele fala dos mundos felizes. Santo Agostinho vai dizer para nós que nos mundos felizes predomina o bem. Veja, quando ele diz que predomina o bem, significa que ainda tem aquilo que chamamos de mal. Só predomina o bem, ou seja, o bem lá é maior, nos mundos felizes. Agora imagine nos mundos de provas e expiações. Tá? Eu estou aqui, repito, juntamente com vocês, fazendo uma leitura e estudo, e principalmente uma leitura e estudo, tentando aprofundar na conceituação, até mesmo dos títulos dos capítulos que Kardec nos propôs. Antes mesmo, fazendo essa análise, antes mesmo de adentrar aos textos. Então vejam, fora da caridade. Então, mais ou menos a caridade a gente tem estudado, a gente falou, mas o que é eu estar fora ou o que eu estar dentro? E Kardec, é lógico, ele estipulou aqui uma condição para nós chegarmos àquilo que chamamos e entendemos como salvação. Aqui também, é claro, é um outro ponto que a gente deve analisar e avaliar muito bem, até mesmo para nós conseguirmos, como diz a Marinha, entendermos, né, Marinha, esse estágio que nós estamos falando, entendermos essa condição de aprendiz. Porque Kardec estipulou fora da caridade, eu falo Kardec estipulou, mas é claro, é um trabalho conjunto da espiritualidade. E nós podemos extrair isso dos ensinamentos do próprio Cristo. Então ele estipulou que fora da caridade, ou que a caridade é uma das condições para a nossa salvação. Agora vamos lá. O que cada um de nós entendemos por salvação? Fica aí uma interrogação bem longa. Mais ou menos parecida com aquela que Jesus fez, né? Quando estava lá em conversa com Pôncio Pilatos. Quando Pilatos pergunta para Jesus o que é a verdade. E aí ficou aquele silêncio. E aqui eu vou perguntar, o que é a salvação? Claro que vai ficar aqui aquele silêncio. Primeiramente, gente, podemos dizer que todos os conceitos, praticamente todos, sobretudo de palavras, de expressões, e em especial
destes substantivos abstratos. Nós voltando lá para nossos bancos escolares, né? Estudando português, né? Mais uma vez lembrando aí a Rosilene, elogiada pelo prefeito pelo trabalho dela na direção da escola. Nós voltando aí ao estudo do português. Todos esses substantivos abstratos, gente, nós podemos dizer que eles possuem um conceito muito filosófico. E quando a gente fala de conceito filosófico, eu nunca estou querendo dizer que é um conceito muito complicado, mas é algo que depende da evolução e do entendimento e da compreensão de cada um para que consiga conceituar. E é tão interessante, né, quando a gente traz a filosofia para a nossa vida, porque isso acontece em todos os ramos. Nós também somos professores e quando a gente está dando aula lá para os alunos, eu estou falando professor tradicional, né, na forma tradicional, aqui até alguns brincam, o São Luís mesmo brinca muito, né, professor? Não, a gente não é professor, a gente está fazendo uma leitura e estudo juntos, tá? Mas lá na escola, a gente às vezes chega e faz determinadas perguntas para os alunos, pedindo para eles definirem, para eles conceituarem. A gente percebe o nível de respostas é muito diferente. E olha que às vezes a gente passa o mesmo conceito para todos. Quando nós vamos fazer um teste para pedir na prova, cada um tem uma forma diferente de enxergar, de interpretar, de compreender e principalmente de escrever. Então, quando a gente vai falar aqui sobre essas questões, sobre determinados conceitos e principalmente substantivos abstratos, eu tenho que analisar também de uma forma mais genérica e geral. Cada um de nós vamos entender salvação de uma forma. Claro que muitos de nós trouxemos esses conceitos das religiões, muitos inclusive, até certo tempo da história da humanidade, o Ocidente era praticamente dominado pela Igreja Católica, então o catolicismo vai ter um conceito de salvação. Muitos de nós, mesmo tendo nascido em berço espírita, nós temos ainda, por conta desses arquétipos, ou pelos hábitos mentais desenvolvidos em existências anteriores, nós vamos ter um conceito de salvação parecidos com o da Igreja, mas como cada um vai ter um, eu preciso simplesmente definir. Porque se eu não definir salvação, eu não vou conseguir entender o capítulo. Não é? Ou, de acordo com o meu entendimento de salvação, o capítulo que Kardec organizou, os textos que ele trouxe, vai ter um significado cada vez mais amplo para mim. Vendo? Edson, então, como é que a gente pode falar aí sobre um pouco de salvação? Nós vamos ver sim, em alguns textos, em alguns estudos, e principalmente em algumas religiões, que salvação está relacionado com você fazer parte do número dos escolhidos. E o primeiro texto que a gente vai ver aqui é do juízo final, e lá tem a separação do joio e do trigo. Ou a separação dos bons e dos maus. Então, dentro de um conceito bem, vamos assim dizer, igrejístico, se eu posso usar essa expressão que a gente está até inventando aqui, mas a salvação é exatamente você estar dentre os escolhidos. Então, fora da caridade, ou se eu não fizer caridade, eu não vou estar entre os escolhidos. Eu vou estar justamente entre aqueles que vão para o fogo ou o suplício eterno. Daí entra a própria doutrina e fala, mas espera aí, como é que eu posso entender um Deus que simplesmente por conta de uma existência, de uma encarnação, vai justamente pegar seus filhos que não souberam aproveitar bem as oportunidades e já joga todos eles no fogo do inferno? Então, esse conceito de salvação ainda mexe um pouquinho com muita gente. Nós hoje, no nosso mundo, a gente aprende, de novo, lá nas escolas. Eu gosto muito de usar o exemplo de escola, porque nós, da doutrina espírita, a gente tem muito essa coisa de ficar comparando, o planeta a uma escola, ou a um hospital, ou uma prisão. Esse é o básico.
Eu gosto muito da escola, porque a escola a gente tem provas, coisa que a gente faz no nosso dia a dia. E lá na escola, gente, mesmo diante das dificuldades que muitos alunos possuem, aqueles que não conseguem aprender, que não conseguem tirar aquela média na prova, eles vão ter prova de recuperação. Ou seja, eles vão ter uma outra oportunidade. E aqueles que têm essa outra oportunidade, se mesmo assim não conseguiram, eles ainda terão uma nova chance, porque muitas escolas têm a prova final. Só depois de todas essas chances e oportunidades, é que se realmente não aprenderam, vão precisar de repetir de ano para conseguir assimilar aquela matéria. Agora, será que nós, seres humanos, somos mais perfeitos que Deus? E este conceito de salvação, ele é praticamente matemático, você não tirou a média, você está justamente eliminado? Então, isso, lógico, é uma forma que eu tenho de pensar. Repito, todos vão pensar de uma forma diferente. Então, eu posso conceituar a salvação assim. E se eu conceituar dessa forma, repito, eu vou ter uma certa dificuldade de entender a caridade. Por quê? Porque eu, sendo um eterno aprendiz, como é que eu posso dizer que eu vou conseguir tirar mais do que a média para já merecer imediatamente ir para um planeta já mais avançado e evoluído, ou ir para um nosso lar da vida, né? Uma colônia. Tá vendo? É um pouquinho difícil e complicado. Agora, por outro lado, vamos buscar um conceito de salvação mais... Eu vou usar essa expressão, mas não é isso que eu quero dizer, não, é só para vocês entenderem. Vamos buscar um conceito de salvação mais frouxo. Porque a igreja, quando ela viu e quando ela percebeu, nós estudamos isso no livro Céu e Inferno, quando ela percebeu que não poderia ser nem céu e nem inferno, porque o aprendiz estava justamente no meio do caminho, a igreja criou um purgatório. E quando a igreja criou o purgatório, é exatamente para permitir esta recuperação. Só que para a igreja, o purgatório é uma recuperação que ocorre no plano espiritual. Na doutrina espírita, a gente já usa a recuperação de uma forma mais ampla e nas diversas encarnações. Mas a igreja viu e percebeu que aquela interpretação que faziam dos textos sagrados, dos textos evangélicos, de que ou era céu ou era inferno, estava equivocada. E aí a igreja veio e criou este purgatório. Então, vamos afrouxar um pouquinho o conceito de salvação, e principalmente dentro deste conceito de salvação, nós vamos colocar todos aqueles aprendizes que já estão de consciência desperta para analisar e avaliar aquilo que precisam aprender e que estão tentando praticar. Olá, Ailton Cosmo, boa noite, seja muito bem-vindo. É um prazer tê-lo aqui participando conosco do nosso grupo, né? Amigo da Daí, seja muito bem-vindo. A Maria ainda coloca aqui, né, que, na opinião dela, já acredito que a caridade seja mais um item, né? Não, quer dizer, não é mais um item, é um sentimento. Mas está vendo, Marinha, como que as coisas vão se encaixando e como que eu preciso de entender determinadas coisas para que eu possa captar a verdadeira ideia e a mensagem de Kardec sobre caridade? Então a salvação aqui é de extrema importância para nós. Sobretudo para isso. Por quê? Se diz que fora da caridade não há salvação, e eu acabei de analisar aqui brevemente que nós somos aprendizes da caridade, o meu conceito de salvação ele vai ter que ser um pouco mais afrouxado. Por quê? Porque senão eu posso ter certeza, 99% da população não vai ser salva. Por quê? Porque não está completamente dentro da caridade. E se não está completamente dentro, está um pouco fora. E está fora da caridade, vai com certeza estar sem salvação. Então,
Vamos entender ou vamos afrouxar um pouquinho dessa conceituação. Mas, para a gente ir um pouco mais longe, quando Kardec expõe, ou quando Kardec traz essa palavra salvação, a gente precisa tentar entender o que será que ele queria buscar com tudo isso. Será que ele queria apenas e tão somente despertar na criatura esta consciência divina, ou esta consciência cósmica, ou simplesmente a consciência de um ser espiritual? Porque nós podemos entender a salvação como a retomada do caminho para a evolução. Apenas e tão somente isso. Por quê? Se nós fomos criados simples e ignorantes por Deus lá atrás, questão 132 do Livro dos Espíritos, 167, criados por Deus simples e ignorantes, nós temos um caminho a percorrer. E quando nós nos desviamos do caminho, e esse caminho que a gente vai percorrer, ele vai ser de aprendizado do começo ao fim. E quando a gente desvia deste caminho, a gente precisa ser salvo, ou seja, nós precisamos retomar a nossa caminhada. Será que é isso? Salvação seria apenas e tão somente o retorno da caminhada do espírito ali, naquela estrada, na linha reta que ele precisa percorrer para atingir a sua felicidade, a sua evolução, a progressão que ele sempre busca e procura. Talvez seja a definição mais condizente com o estágio de provas e expiação que nós estamos. Salvação como a retomada da trajetória rumo à evolução. Sair daqueles desvios, sair daquelas rotas equivocadas, sair daqueles atalhos que a gente às vezes busca para chegar ao fim e voltar. Entendendo dessa forma, a caridade, sim, ela vai me colocar no eixo e no limite. E independentemente do nível de evolução que eu estou, eu pratico a caridade de acordo com o meu conhecimento e a minha compreensão. E não importa, tudo bem que essa benevolência para com todos seja uma conquista, mas se eu já estou procurando me habituar a esta conquista, eu já estou dentro da caridade e automaticamente eu já estou salvo. Agora, se eu ainda tenho um olhar transviado ou totalmente desviado deste caminho e quero apenas e tão somente buscar em alguns momentos da minha vida alguns lampejos e achar que, porque eu só vou estar me enganando, e achar que com isso eu estou no caminho reto, aí infelizmente nós não estamos dentro da caridade, estamos completamente fora. Por quê? Porque ela não é uma fórmula, ela não é um ritual, e ela simplesmente não é capaz de apagar de nós toda e qualquer tipo de falha ou equívoco. É justamente algo que se desenvolve de dentro para fora. Feita esta introdução, no nosso próximo encontro, na sexta-feira, sobre este livro, a gente vai retomar destes textos de Kardec para a gente tentar buscar essa compreensão cada vez mais ampliada de conceitos que vão nos ajudar na nossa vida, no nosso dia a dia. Muito obrigado a todos vocês pelo carinho, pela participação. Muito obrigado a todos vocês pelas felicitações. Que Jesus também se faça presente na vida de todos. Até o nosso próximo encontro.